Fala aí pessoal, eu vou mostrar o vídeo que eu postei ontem no Facebook e trouxe muita polêmica. Teve gente que achou que a gente era patrocinado para fazer esse vídeo. Não tem nada a ver, na verdade nós queremos explicar a situação do cooler e da interface térmica que tem dentro do processador. Dá uma olhada no vídeo. Aí, legal pessoal? Estamos aí com os processadores novos aí para fazer uns testes para vocês, né? Aqui um Ryzen 1600, é o competidor natural do Core i5 8400. Aqui um Ryzen 1400. Muita gente até fala uma coisa ou outra do Ryzen, né? A gente podia dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos abrir ele do jeito raiz. Já que ninguém pegou, ninguém preparou nada. E podemos olhar por dentro, parece bem acabadinho. Veja que esse é um processador, né? Não é aquela maravilha, mas esse aqui é um processador mais barato, né? É um 1400, um i5 1400. Agora vamos olhar esse Intel aqui, ó. Um i5 8400. Eu já ia abrir, mas eu resolvi mostrar para vocês. Temos aqui, ó, 8400. Todo mundo sabe que ele tem uma interface térmica muito boa dentro e não esquenta. Os processadores Intel ultimamente têm sido muito frios, né? Talvez por essa temperatura boa que ele trabalhe, ele venha com um cooler de altíssima tecnologia, como vocês podem ver, né? Esse friso aqui na interface térmica é uma tecnologia desenvolvida por eles para resfriar mais o processador. Como vocês podem ver, o cooler é tão otimizado que ele parece assim um cooler da Barbie, mas ele tem realmente um poder de resfriamento absurdo. Então, parabenizar, porque o produto, o preço é muito baixo e pelo que ele é, processador tão bom, né, como esse, um 8400, 6 núcleos verdadeiros e um capricho desse, né? Aí fica para cada um. É isso aí. Acho que tá dado o recado. Eu vou mostrar o cooler original, o 8400. Nós vamos instalar e olhar a temperatura que ele vai ficar. Que existe em ter uma temperatura melhor é muito antigo. Isso acontece porque o sensor do processador faz com que ele diminua a tensão e a frequência se ele se sentir ameaçado. Então toda vez que o processador esquenta muito, ele diminui a frequência e a tensão, consequentemente o desempenho. Na busca de melhores temperaturas, antigamente as pessoas faziam o lapping, que nada mais é do que lapidar. Eles lixavam a superfície do processador e a gente via ele cor de cobre mesmo. Melhorava o contato entre o dissipador e a base do processador e a gente tinha uma troca de calor melhor. Hoje em dia, existe muita gente que faz o delete. Ele arranca o heat splitter, que é o IHS. Ele tira a tampinha do processador para trocar a interface que tem entre o chip e o espalhador de calor. Com isso, ele consegue melhorar bastante a temperatura. Eu vou utilizar esse cooler da Cooler Master. Eu nem sei mais qual modelo que ele é.
É bem antigo, olha o estado dele. Vocês podem notar que a temperatura máxima está muito mais baixa do que na condição anterior. Eu estou utilizando o Prime 95, que é um programa de estresse máximo, muito acima das condições normais de jogo ou de trabalho que você utiliza no seu computador. Mas a polêmica maior foi em relação ao cooler. Eu estava mostrando o cooler da Intel, que ele já vem há muito tempo com esse mesmo projeto. Mas na verdade não é o mesmo projeto, ele está até pior, dá uma olhada nisso. Notem que ele tem o mesmo projeto, mas antes ele era de cobre. O cobre tem quase 2 vezes mais condutividade térmica do que o alumínio. É um pouco mais caro, mas é muito melhor. Então quando eu fiz a comparação com o cooler da AMD, eu quis mostrar que mesmo um processador de quase metade do preço da AMD estava com um cooler um pouco melhor do que o da Intel. Não que ele seja bom também, mas é um processador mais barato. O 8400 já é um processador de um nível melhor, ele deveria ter um cooler melhor. Se eu não quiser tomar dislike, eu não devo comparar a Intel com a AMD, porque sempre vai ter gente descontente. É impossível você fazer uma comparação 100% completa. Se eu comparar pelos núcleos, vão dizer que era pelo preço. Se eu comparar pelo preço, vão dizer que é pela categoria. Se eu comparar pela categoria, vão dizer que é pelo preço. Na minha opinião, o ponto que deve gerenciar isso daí é o preço, porque é o valor que nós vamos despender para comprar o nosso processador. Até pouco tempo atrás, a Intel estava nadando de braçada, porque os processadores AMD estavam muito defasados. A AMD simplesmente elevava a frequência, colocava mais núcleos, aquele processador ficava consumindo muito quente e acabava criando zombação. Hoje em dia os processadores AMD são bastante modernos e muito competitivos em relação aos da Intel. Características que estavam muito defasadas, geração 3 DDR4, já estão presentes. Se eu pegar, por exemplo, um Ryzen 1400, eu consigo rodar legal um jogo e fazer minhas tarefas com uma qualidade boa. É um processador bastante competitivo em relação aos Intel. Então eu vou ter opções de uma marca ou de outra que vão atender o que eu precisar fazer. Então não existe uma necessidade aí da galera ficar se matando por causa de uma empresa que nem sabe quem você é. Outra coisa importante é que quando eu for comparar Intel com a AMD, eu preciso comparar a plataforma inteira e não somente o processador. Por exemplo, se eu comprar um processador da série 8, dos mais baratos, um Core i3 ou um Core i5, eu somente vou ter Z370, que é uma plataforma mais cara. Ela tem a habilidade, por exemplo, de fazer overclocking, de mexer com o multiplicador do processador. Eu não vou utilizar isso em processadores como, por exemplo, o 8400. Então eu vou pagar mais caro numa placa-mãe que eu não vou usar aquela característica. Então se eu comprar um Core i3, que é o processador mais barato, eu vou ter que comprar uma placa-mãe mais cara, uma Z370. Isso não tem sentido. Por essa razão, a Intel ainda não descontinuou e continua incentivando a venda da série anterior, que é o que a gente encontra por aí. Nós estamos fazendo um vídeo comparativo dos PCs de entrada Intel e AMD. Para vocês terem uma ideia, a gente não tem como utilizar a última série da Intel. Tem que recorrer à série anterior, porque senão nós vamos ter que pagar uma placa-mãe muito cara e ela vai descompensar o valor do computador. Qual seria o sentido de eu comprar, por exemplo, um Core i3, o processador mais barato da série, e ter que comprar uma X370? Então o mercado está esperando pelas placas da série H e da série B, que são mais baratas e devem aí compensar e equilibrar esse mercado. Quando a gente pensar em plataforma, a gente vai achar mais alternativas para AMD do que para Intel. Eles não estão parando de inovar. Por exemplo, eles estão lançando agora os chips com o gráfico integrado. Então são as APUs que a AMD está lançando agora. O que prova que a AMD não está parada no mercado e que ela voltou à competitividade. Então se você me perguntar o que é melhor, comprar um AMD ou um Intel, eu vou perguntar para você, depende da marca que você gosta, de quanto você pode gastar, para que você vai usar o seu computador e um monte de coisas que depende de cada usuário. A única coisa certa é que se você tiver um processador melhor de uma marca do que da outra, não significa que aquele processador que não é melhor é ruim. E que o cara não é trouxa porque ele comprou aquilo. As pessoas precisam respeitar uns aos outros porque cada um tem as suas escolhas. E ambas as plataformas têm processadores muito bons. Se você quiser debater mais sobre isso, eu vou criar um tópico no Facebook e deixar o link na descrição. Aí você pode participar com a gente no grupo TecLab Extreme PCs. Obrigado por ter assistido.